Oi, gente. Eu sou a Débora, esse é o Cássio. Obrigado pela apresentação. E a gente vai falar hoje sobre anestésicos locais. Tá aparecendo aí? Se alguém respondeu, eu saio correndo, mano. É para você responder. Então, tá bom. E a primeira coisa que eu quis trazer é a definição do Golan, que ele fala assim: os anestésicos locais referem-se a um conjunto de substâncias químicas localmente aplicadas, com estruturas moleculares semelhantes, capazes de inibir a percepção das sensações, sobretudo da dor, e de impedir o movimento. Então, a gente já consegue perceber local. A gente tem que prestar atenção também nessa parte das estruturas moleculares semelhantes, que a gente vai aprofundar mais para frente, e a parte de inibir a percepção das sensações, a dor, mas também o movimento. Então, vamos começar falando sobre dor. A gente vai sentir dor quando você tiver algum estímulo nocivo. Então, pode ser alguma temperatura elevada, pode ser alguma coisa mecânica, alguma coisa química, que vai atingir as suas terminações nervosas livres, que podem estar na pele, nos tecidos profundos ou nas vísceras, e eles vão levar essa informação até a medula. Então, a gente vê aqui os neurônios, né, as terminações livres, em que pode ter algum estímulo nocivo, pode ser, como eu falei, térmico, mecânico, químico, pode ser de substâncias endógenas, que vão levar essas informações também, e a gente vai levar até o corno dorsal da medula. Então, a gente tem esse estímulo na pele, que vai até o corno dorsal, aqui ele vai fazer sinapse, e ele vai ascender até o tálamo, onde ele vai se ramificar aqui e vai se projetar para a área somatosensorial do cérebro. Essa parte é mais filosofia não, né? Fisiologia, mas é só para lembrar um pouco como que acontece esse mecanismo da dor. Ele é bem mais complexo do que eu estou falando aqui, é só para a gente dar uma relembrada mesmo. E daí a gente precisa saber a diferença entre analgesia e anestesia. A gente já estudou os analgésicos, e os analgésicos, eles são específicos para as vias da dor. Eles não vão afetar as outras sensações. Já os anestésicos locais, eles são inespecíficos das vias sensoriais. Então, ele vai atuar na dor, mas também em outras partes, como a função motora e autonômica. Então, a dor e outras modalidades não vão ser transmitidas de modo efetivo para o cérebro, certo? E agora, entrando mais na parte de farmacologia mesmo, vamos falar sobre o mecanismo de ação do anestésico local. Ele vai atuar através do bloqueio dos canais de sódio. Então, o que acontece? Você vai ter um fármaco aqui, que ele vai atravessar a bicamada fosfolipídica e vai se ligar internamente nesse canal de sódio. E quando ele se ligar nesse canal de sódio, ele tem essa conformação fechada e ele impossibilita que o sódio passe. Então, você não vai conseguir propagar o potencial de ação. E, dessa forma, ele vai impedir a transmissão das informações por exemplo, da pele até a área somatosensorial do cérebro, certo? E como eu já disse, os anestésicos locais não são seletivos para as fibras de dor. Ele vai atuar nesse bloqueio dos canais de sódio em vários tipos de neurônios. E agora vamos falar um pouco da química dos anestésicos locais. Que lembra que lá no primeiro slide, em que a gente trouxe a definição do Golan, ele fala sobre um grupo molecular semelhante? Então, todo anestésico local vai ser formado por um grupo amina, e no meio deles vai ter uma ligação éster ou uma ligação amida. E esse grupo éster ou amida, ele vai falar para a gente sobre a potência do nosso fármaco. E então, para que serve o grupo aromático e o grupo amina?
O grupo aromático, ele vai estar relacionado com a hidrofobicidade, ou seja, ele vai dar a apolaridade do fármaco. Isso é importante por quê? Porque as nossas células são compostas pela bicamada fosfolipídica, em que essa parte interna aqui, ela é muito hidrofóbica. Então, se você tiver um fármaco que é muito hidrofóbico, ele vai ficar preso aqui no meio. Se ele for pouco hidrofóbico, ele vai ficar do lado de fora da célula, ele não vai conseguir entrar. Então, você tem que ter uma hidrofobicidade moderada. Vai ter um slide mais para frente e eu retomo isso. Já o grupo amina, ele vai estar relacionado com a carga do fármaco. Por quê? A gente precisa que o fármaco esteja na sua forma neutra, sem próton, sem elétrons sobrando ou faltando. Então, ele vai entrar na sua forma neutra, atravessar a bicamada fosfolipídica, e dentro da célula, ele precisa estar na sua forma protônica, ou seja, ele precisa estar com esse H+, para se ligar no canal de sódio. E tudo isso vai estar relacionado com a velocidade de início de atuação do fármaco, a sua potência, duração da ação, os efeitos adversos. Ok? Então, como eu falei, a gente vai ter um grupo aromático, uma amina, e no meio uma ligação éster ou uma ligação amida. E daí, esse aqui foi só para esquematizar melhor a parte da carga. Então, vocês podem ver que aqui ele está na sua forma neutra e aqui ele está na sua forma protônica. Repete aí, porque travou. A partir de onde? Só a estrutura, que é o grupo aromático. Tá, o grupo aromático, então, vai falar sobre a hidrofobicidade, e a parte amina sobre a carga. E a carga, quando ele está nessa conformação aqui, ele está na sua forma neutra ou na sua forma básica. Quando ele recebe um hidrogênio positivo, ele vai fazer a sua forma protônica ou a sua forma ácida. Os anestésicos locais, de maneira geral, eles vão ser bases fracas. Isso é, são bases que não se dissociam facilmente. Normalmente, eles vão estar encontrados nessa forma básica aqui, que a gente falou, certo? Sem carga sobrando ou faltando. Se o anestésico for pouco hidrofóbico, ele não vai conseguir atravessar a bicamada fosfolipídica. Se ele for muito hidrofóbico, ele vai ficar aqui com a parte do fosfolipídio, que também é muito hidrofóbico. Então, ele tem que ser moderadamente hidrofóbico para ele conseguir atravessar e se ligar ao sítio de ligação dele do canal de sódio. Ok? E daí, a gente vai ter que lembrar um pouquinho da parte de química de pKa. pKa é o valor do pH em que 50% das moléculas estão ionizadas e os outros 50% não estão ionizadas. Então, os nossos fármacos, para eles penetrarem na célula, eles têm que estar na forma não ionizada. E para eles atuarem como anestésicos locais, ligarem ao sítio de ligação, eles têm que estar na forma ionizada. Como eu falei, eles vão ser bases fracas, que são pouco solúveis em água, mas muito solúveis em lipídios. E daí, como o nosso corpo, a maior parte é formada de água, a gente usa eles na forma de cloridrato para melhorar a solubilidade e aumentar a estabilidade no meio aquoso. Como eu falei, a forma ionizada é a que vai conferir a potência, porque vai ser a forma que vai estar ligada ao sítio de ligação do canal de sódio, enquanto a não ionizada vai falar sobre a penetração, ok? E daí a gente tem que perceber
que quando a gente tiver uma região com processo inflamatório ou infeccioso, as coisas vão estar um pouquinho diferentes. Por quê? Porque no local que você tiver um processo inflamatório, o pH do local vai estar diferente. Ele vai estar mais ácido. E se ele está mais ácido, essa base fraca do nosso anestésico local, ela vai ficar mais na forma ionizada. Vamos lembrar, a forma ionizada é a forma que vai se ligar ao sítio de ligação. Então, ela vai ser menos absorvida. Se ela não consegue entrar na célula, ela vai ter menos efeito. Ok? E a gente também tem o fato que na inflamação, a gente vai ter vasodilatação. E lembra que uma das primeiras coisas que a gente falou também é que o anestésico local ele vai ser aplicado localizadamente. Se você tiver uma vasodilatação, você vai favorecer que aquele fármaco vá para o restante do corpo. Então, você favorece a absorção da circulação e diminui o efeito local. Então, quando você tiver uma inflamação, você usa um anti-inflamatório antes. Você quer projetar ou quer que eu vá projetando aqui? Deixa eu ir. Então, agora a gente vai trazer algumas considerações anatômicas. E a primeira delas é que quando a gente vai ver a conformação de um nervo, por exemplo, a gente sabe que o nervo é um conjunto de axônios. E a gente tem conhecimento que os axônios que são responsáveis por inervar as regiões mais proximais, como ombro e coxa, no membro superior e inferior, eles vão passar mais superficiais no nervo. Enquanto as regiões mais distais, como as mãos e os pés, esses axônios vão estar passando mais no centro. Então, quando você liberar o anestésico local em volta desse nervo, os neurônios vão ser atingidos. Primeiro são os que estão mais superficiais. Então, a gente sabe que consegue entender que o bloqueio ele vai seguir das porções proximais para as distais nessa ordem. Então, você vai conseguir o efeito anestésico primeiro nas regiões proximais, para depois conseguir nas regiões distais. Pode passar. Além disso, esse bloqueio ele se dá de uma sequência nos tipos de percepção, que é o chamado bloqueio funcional diferencial. E a ordem vai ser... Peraí, travou. Travou onde? Você repete? Tá. A gente tem o bloqueio funcional diferencial, o que isso significa? Significa que o anestésico local ele vai bloquear as diferentes percepções em uma ordem, em uma sequência. E essa sequência a primeira dor, depois ele vai bloquear a segunda dor, depois temperatura, tato, propriocepção, e o último é o tônus da musculatura esquelética e a tensão voluntária, que seria a função motora, né, de movimento. E aí a gente pode ter uma inibição tônica ou uma inibição fásica. A inibição tônica, ela vai se dar nos nervos nos axônios que eles vão estar recebendo impulsos de baixa frequência. Ou seja, esses impulsos eles não estão sendo ativados rapidamente. Eles têm um espaço maior de tempo entre as ativações. E um exemplo são os axônios motores. Porque quando você vai realizar um movimento, por exemplo, você não fica emitindo impulsos muito, muito rapidamente, uma frequência muito alta. Você faz movimentos mais devagar, digamos assim. E a inibição fásica já é ao contrário, que é para impulsos de alta frequência. E um exemplo são os impulsos, as dores. Por quê? Você vai estar recebendo uma ativação, um impulso contínuo de dor ali na lesão. Então, os neurônios que eles vão estar responsáveis por captar a dor, eles vão ser inibidos de forma fásica, e isso vai aumentar, essa inibição vai aumentar conforme aumenta a frequência do impulso. Então, quanto mais esses neurônios são ativados, mais eles ficam inibidos. E essa é a inibição fásica. E é importante para poder
na área de lesão e a função que a gente quer que é diminuir a dor. Pode passar. E aí, o anestésico local, ele também pode acabar tendo ação em outros receptores, sem ser o canal de sódio, como a Débora falou. E ele pode desacoplar algumas proteínas G. E um exemplo desse uso é a anestesia espinhal, que é conhecida como a anestesia RAC ou a epidural. Ele vai bloquear a ação de neuropeptídeos, como a substância P, e alguns outros neurotransmissores, como o glutamato, isso já na própria medula. E aí o resultado é que, além de bloquear as raízes dos nervos, ele vai acabar diminuindo também a ação de neurotransmissão na própria medula. Então, vai aumentar o efeito anestésico e analgésico e vai aumentar o limiar para dor também. E aí a farmacocinética dos anestésicos locais. A gente começa pela absorção e a gente consegue entender que quanto maior a absorção, vai aumentar também a taxa de toxicidade, porque vai acabar entrando na circulação e vai espalhar, né, vai se distribuir para outros órgãos que não a ação local que é desejada deles. E aí, quanto maior a vascularização do local onde você faz a injeção, você aumenta essa absorção, porque do mesmo jeito que no local inflamado, por ter uma vasodilatação, aumenta a absorção, um lugar que já tem mais vascularização também vai aumentar essa absorção. E aí, o que é comum de usar é você usar, junto do anestésico local, um vasoconstritor. Nesse caso, desse do lado, usa epinefrina. E aí, o que acontece? Você, usando o vasoconstritor, você vai causar uma vasoconstrição local e isso vai diminuir a absorção e vai, consequentemente, diminuir a toxicidade e aumentar o tempo de ação ali no local onde você injetou. E aí, como eu falei, onde tiver maior perfusão, vai ter maior absorção. E não é recomendado você usar vasoconstritores em extremidades, porque como a circulação ali é terminal, se você causar uma vasoconstrição, pode acabar causando uma situação de hipóxia e de baixa perfusão, o que não é recomendado. E aí a gente tem outras contraindicações do uso de vasoconstritor, que elas podem ser relativas, ou seja, você pode até usar, mas controlando melhor a dose que você vai utilizar e com mais cuidado. E são, em geral, quando o paciente já está usando alguma substância que aumenta a concentração de catecolaminas ou gera uma vasoconstrição, porque se você usar um vasoconstritor, você vai acabar potencializando ainda mais essa ação. E as absolutas são as que você não pode usar vasoconstritor de jeito nenhum. E aí tem algumas, como angina instável, um AVC com revascularização, hipertireoidismo e outros exemplos que estão aí no slide. Pode passar também. Já a distribuição. Os anestésicos locais, quando estão na corrente sanguínea, eles vão se ligar reversivelmente a duas proteínas plasmáticas, que é a glicoproteína ácida alfa-1, que é uma proteína de fase aguda, ou seja, ela vai estar aumentada durante um processo inflamatório, e também se liga a albumina, que é a proteína muito abundante no sangue. E quanto maior a hidrofobicidade, maior vai ser o grau de ligação tecidual, ou seja, ele vai ficar mais preso, vai ficar preso no local da injeção e vai diminuir a sua entrada para a corrente sanguínea. O metabolismo. Os anestésicos locais, que são do tipo, né, com ligação éster, eles vão ser metabolizados por esterases teciduais e também plasmáticas. E os produtos resultantes desse metabolismo vão ser excretados pelos rins. E já os anestésicos locais com ligação amida, eles vão ser metabolizados no fígado pelas enzimas do citocromo P450 e também os produtos vão ser excretados pelo rim. E aí a gente vê que como
esse metabolismo depende do fígado. Se o paciente estiver sofrendo alguma alteração hepática, sabe, por exemplo, uma cirrose, isso vai influenciar no metabolismo desses anestésicos. E aí a gente vai passar pelas vias de administração. A primeira via é a via tópica, que é a via na pele ou nas mucosas. E ela vai surtir um efeito de curto prazo, principalmente na pele, porque você vai ter que atravessar a barreira, que é o extrato córneo, e isso vai dificultar muito a absorção local do anestésico. Então, se você usar na pele, você vai ter um efeito muito baixo. E o exemplo é esse Enla, que está aí no slide. Ele é usado na pele, mas ele não tem um efeito tão bom. E você tem um risco de toxicidade sistêmica se você acabar usando uma dose muito alta, porque mesmo tendo uma absorção menor, se você usar uma dose muito alta, você vai acabar tendo um risco de toxicidade sistêmica também. Você pode administrar esses anestésicos locais de forma infiltrativa, ou seja, por injeção, e você pode usar tanto intradérmico como subcutâneo. E esse é o tipo de administração que você usa para fazer uma anestesia local, por exemplo, quando for suturar um paciente numa emergência, por exemplo. E aí você vai ter um início de ação rápido. Por quê? Porque você já está administrando o anestésico local diretamente ali no tecido, sem precisar atravessar um tecido epitelial ali, como o extrato córneo. Na hora que você aplicar, o paciente vai sentir uma ardência, porque a solução do anestésico local ela é ácida. E aí essa acidez vai acabar gerando uma ardência no momento da aplicação, mas depois o paciente para de sentir. E aí os mais utilizados é lidocaína, a procaína e a bupivacaína. E aí tem esse frasco de lidocaína na forma de cloridrato, como a Débora falou. E aí também pode fazer um bloqueio de nervos periféricos. E aí se divide em duas categorias, né? O bloqueio menor, que vai ser de um nervo, como o nervo ulnar, ou maior, no caso de um bloqueio do plexo braquial, por exemplo. E aí aqui na imagem tem mostrando esquematicamente o bloqueio digital, ou seja, você vai bloquear esses 4 feixes nervosos que passam pelo dedo, e aí você bloqueando na base do dedo, você acaba anestesiando o dedo como um todo. E aí esse tipo de bloqueio é muito útil para procedimentos nos membros, porque você não precisa aplicar muita quantidade de anestésico para bloquear, sei lá, o braço todo, você só precisa do dedo. Então você consegue localizar melhor a região que você vai fazer esse bloqueio. E também existe o bloqueio no sistema nervoso central, que pode ser epidural ou intratecal, que são as anestesias espinhais, que eles vão atuar tanto nas raízes espinhais como na própria medula. E um exemplo é a bupivacaína, que é utilizada no trabalho de parto, porque ela faz uma boa analgesia, mas não reduz tanto a motricidade do paciente. Então, a gestante continua conseguindo fazer força para ajudar no trabalho de parto. A outra via é a anestesia regional intravenosa, que segue o bloqueio de Pier ou Bayer, não sei a pronúncia exata, e ela é muito utilizada para cirurgia em membro superior, e consiste em você passar um manguito mais superiormente, aqui pode ser um aparelho de pressão, e você faz um acesso venoso na mão, e aí você vem enrolando uma faixa compressiva da mão até em direção ao cotovelo, para poder esvaziar as veias o máximo possível de sangue. E aí, quando você fizer isso, você vai encher o manguito, e aí você mantém o manguito... Peraí.
Oi, Travou. Fala de novo. quando? Travou onde você falou que você vai esvaziar o máximo possível as veias. Você vai fazer essa faixa para poder esvaziar as veias. E aí você enche o manguito para evitar que elas se encham novamente. E aí você vai injetar o anestésico local no acesso venoso que você tem e mantém o manguito cheio. E aí você vai fazer o bloqueio de toda a região antes do manguito, e o manguito vai evitar que o anestésico local se distribua para o restante do corpo todo, evitando uma toxicidade maior. E aí, como foi a fonte de toxicidade, a gente vai ver as principais. A gente tem uma irritação no local do uso do anestésico, principalmente do músculo esquelético. A gente também pode ter toxicidade do sistema nervoso central, porque os anestésicos locais conseguem atravessar a barreira hematocefálica. E aí, os primeiros sinais dessa intoxicação são sinais de excitação, como tremores, convulsões. E após esse período de excitação do sistema nervoso central, é seguido um período de inibição. E aí, essa inibição pode ser tão intensa a ponto de gerar uma insuficiência respiratória. Os anestésicos locais, por si só, causam uma vasoconstrição no momento, e após isso, eles geram uma vasodilatação, como também nos brônquios. Eles causam uma broncoconstrição, depois uma broncodilatação. E isso tem relação com aquele bloqueio funcional diferencial, e também porque eles demoram. Primeiro, eles vão bloquear as células musculares dos vasos e dos brônquios, e depois vão acabar bloqueando os nervos autonômicos, que vai influenciar nessa vasodilatação e vasoconstrição. Tem muita toxicidade cardíaca. Eles vão gerar uma diminuição da velocidade de condução através dos feixes de condução potencial do coração, e por isso, se você usar esses fármacos em concentrações muito baixas, eles podem atuar como antiarrítmicos, mas isso são em concentrações muito baixas. Eles também vão reduzir a contratilidade cardíaca, e aí uma maneira de você reverter essa toxicidade é usando emulsões lipídicas, para poder reverter de forma rápida essa toxicidade cardíaca. Eles também podem causar hipersensibilidade, mas é raro, e por isso podem causar dermatite alérgica, como está na imagem, e também podem causar asma. Os anestésicos locais de ligação éster são mais comuns, e o ácido para-aminobenzoico, ele é uma substância que pode ser, se não me engano, no metabolismo, ou ele tem a ver com o conservante na solução, e ele é mais comum de dar causar hipersensibilidade, né? E aí pode causar um choque anafilático ou asma. Pode passar? Certo. E agora a gente vai falar sobre os anestésicos de ligação com éster e depois com amina. O de ligação com éster, eles vão ser facilmente degradados pelas esterases, que o Cássio comentou. Então, se eles ficarem fora da célula, eles vão ser mais facilmente eliminados. Eles vão se diferenciar devido ao tempo de latência e a duração do efeito. Eles têm um tempo de duração menor comparado com as amidas, exceto a tetracaína. Como o Cássio acabou de falar, eles podem gerar o ácido para-aminobenzoico, que é alergênico, e ele tem menos tempo de armazenamento, porque eles vão hidrolisar fácil e são mais termosensíveis.
O primeiro que a gente fala é a cocaína, que foi o primeiro a ser descoberto, né? As pessoas mascavam folha de coca para sentir menos cansaço. E a cocaína, ela tem ocorrência natural e vai ser a única que tem uma ação vasoconstritora. O resto, a gente vai precisar administrar um vasoconstritor junto do anestésico local, se for o caso de ter a necessidade, né? A cocaína vai ter uma ação média, uma potência média. Ele era usado como uma anestesia oftálmica e também como parte de anestesia tópica, nesse TAC, que era tetracaína, epinefrina e cocaína. Mas, por ele ser cardiotóxico, causar euforia, ter essa parte de vício, ele quase não é mais utilizado. Hoje a gente quase não vai usar cocaína como anestésico local. Aí a gente tem a procaína, que o nome comercial é novocaína, que tem uma baixa hidrofobicidade, que isso quer dizer que vai ser vai ser mais difícil ele penetrar na célula, então ele tem uma ação curta, ele vai ser degradado com rapidez pelas pseudocolinesterases plasmáticas. Faz sentido, né? Se ele não consegue entrar na célula, a maior parte vai ser degradada. Mais utilizado em anestesia infiltrativa e em procedimentos dentários. O metabólito da procaína é o PABA, que a gente tem que tomar cuidado porque ele é alergênico. A tetracaína, ela vai ser altamente hidrofóbica, ela vai ter uma ação mais duradoura, ela vai ter uma potência maior do que a lidocaína e a procaína, vai ser usada como anestesia espinal ou tópica, então, por exemplo, um colírio ou mesmo uma pomada, e ela pode causar toxicidade sistêmica mais grave, porque é metabolizada mais lentamente. Isso tem a ver com a hidrofobicidade dela. Aí, os anestésicos locais com ligação amida. Tem todos esses aqui, mas eu vou falar de alguns só especificamente. Mas a gente tem a lidocaína. Normalmente, quando a gente fala de anestésico local, o que o pessoal mais lembra é lidocaína, porque é o que é usado no pronto-socorro para fazer sutura, normalmente, né, como o caso falou. Mas a gente também tem a mepivacaína, bupivacaína, ropivacaína, etidocaína e prilocaína. A lidocaína, ela tem uma hidrofobicidade moderada, ela tem um rápido início de ação e uma duração média, ela vai ter uma potência moderada também, e ela vai ter uma ação, a gente usa ela como anestesia infiltrativa, bloqueio de nervos periféricos e anestesia epidural, espinal e tópica. Ou seja, a lidocaína vai ser meio que assim, um coringa, meio que para tudo. A ligação amida impede a degradação dos fármacos pelas esterases. Então, enquanto a gente tem que os anestésicos locais com ligação éster vão ser degradados pelas esterases, os com ligação amida, como o Cássio falou, eles são metabolizados pelo fígado. E isso vai ter repercussões na potência e no tempo de ação deles. A bupivacaína é altamente hidrofóbica, tem uma ação duradoura, ele tem mais efeito sobre a dor do que sobre a atividade locomotora, vai ser usada para bloqueio espinal, epidural, nervos periféricos e anestesia infiltrativa, como, por exemplo, no parto e no pós-operatório. A gente usa no pós-operatório principalmente por causa da dor que o paciente vai ter após a cirurgia, né? Mas ela é cardiotóxica e é degradada pelo fígado. A articaína, ela é nova, é um fármaco novo. Ele vai ter um grupo éster ligado a um anel tiofeno, que eu acho que isso especificamente não tem que saber, é só para saber que ela pode ser parcialmente metabolizada pelas colinesterases e
no fígado também. Ela é mais usada na odontologia e a toxicidade dela é menor, já que ela tem essas duas vias para ser metabolizada. O EMLA, que o Cássio já tinha falado na parte de tópico, ele vai ser uma mistura eutética de anestésicos locais. Ele vai ser lidocaína com prilocaína. A administração topicamente como creme ou adesivo. E daí, como a gente vai usar tópico, lembra que o Cássio falou da parte da camada córnea? Então, ele tem uma concentração maior por gota em contato com a pele do que as preparações tópicas convencionais. Por quê? Porque vai ser mais difícil, né, dele passar, então é meio que um meio para burlar, mas sem tomar cuidado com a toxicidade que ele pode ter. Ele vai ser usado em punção venosa, canulação arterial, punção lombar, procedimentos dentários e particularmente em crianças que têm pavor da dor das injeções. E é isso. É um assunto até que simples, vamos dizer assim, e eu espero que tenha dado para acompanhar. Se vocês tiverem dúvida, pode mandar para a gente. E é isso aí. Quer falar alguma coisa? Não, eu já falei tudo. Ah, tá bom. Tchau, pessoal. Valeu, galera.